Boa noite, estamos iniciando mais uma live aqui pela Faculdade Refidim, ligada à Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina, e nos sentimos muito felizes que você está aí com a gente, nos assistindo. A live de hoje traz dois convidados muito interessantes, e nós vamos estar falando sobre o Evangelho e as crianças em situação de vulnerabilidade social. Portanto, um tema bastante interessante, e as duas pessoas que estarão falando conosco, você já vai conhecer elas, são pessoas que vivenciam essa prática no seu dia a dia e são oriundos do acolhimento de crianças. E nós já vamos estar, então, falando sobre isto. Lembrando que as lives da Faculdade Refidim acontecem toda quarta e quinta-feira, às 20 horas, e você sempre é o nosso convidado especial para estar conosco. A Faculdade Refidim oferece com muita alegria um curso gratuito de espiritualidade cristã em tempos de crise. Entre na nossa loja, que está aparecendo aí no endereço abaixo, e inscreva-se de maneira gratuita no nosso curso de espiritualidade cristã em tempos de crise. E nós temos também outros cursos nesse mesmo endereço na nossa loja, que você pode conferir. Aí não são grátis, né? O único curso grátis é o curso de espiritualidade cristã. E nós temos lá também o curso Práticas Pastorais e Seus Desafios, ligado ao interesse de pastores, de líderes eclesiásticos, de comunidades em geral. Temos também o curso Aconselhamento Cristão e Cuidado, né, para aquelas pessoas que querem, que trabalham nessa área na igreja, tanto no aconselhamento e no cuidado, ou mesmo que não seja na igreja, de maneira particular, todos os que têm interesse, né, poderão estar também fazendo esse curso. Nós temos o curso História e Teologia do Pentecostalismo, um curso muito interessante que vai trazer importantes subsídios e conhecimentos e também práticas dessa linha teológica que é o pentecostalismo. E temos agora também um curso bem novo, recente, que lançamos, que se chama Igreja e Missão, para todos aqueles que gostam da área de missiologia, um curso muito interessante. E temos também um trabalho feito pelos professores da Faculdade Refidim, que são todos mestres e doutores, um comentário em vídeo do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus foi dividido em mais de 100 temas e tópicos, e cada tema desse é um vídeo. Então, você vai ter aproximadamente 100 vídeos nesse nosso produto aí, né, que é o Evangelho de Mateus, onde você poderá, então, estar aprimorando seu conhecimento sobre o Evangelho de Mateus. E, claro, a Faculdade Refidim oferece o nosso bacharel em teologia, reconhecido pelo MEC. São 3 anos e meio de curso, e você poderá estar se preparando para o ministério pastoral, liderança na igreja, ou mesmo aqueles que querem ingressar pelo mundo acadêmico são convidados a estudarem conosco um curso inteiramente à distância. Você não precisa vir na instituição, nem para assistir os vídeos, absolutamente nada. Basta ter um smartphone ou um notebook ou um tablet, que você faz o nosso curso na comodidade do seu lar e no tempo que melhor lhe aprouver. Temos também o nosso curso básico, médio e avançado em teologia, que funciona em núcleos nas igrejas. Procure aí na sua igreja o nosso núcleo. Se não houver, peça ao seu pastor para que ele também insira aí na sua igreja o nosso curso básico, médio e avançado em teologia da Faculdade Refidim em módulos. E, claro, para quem mora aqui em Joinville, né, nós temos também o nosso colégio evangélico com matrículas abertas para o ano de 2021, atendemos educação infantil e ensino fundamental 1 e 2.
Pois bem, então, hoje o tema da nossa live é o Evangelho, as crianças em situação de vulnerabilidade social, e nós queremos chamar os nossos dois convidados muito especiais. O primeiro deles, um amigo muito querido, pastor Moisés da Silva, que é diretor do lar João 3,16, na cidade de Braço do Trombudo, que acolhe crianças em situação de vulnerabilidade social, e o pastor Moisés é muito bem-vindo aqui em nosso meio. Temos uma amizade já de muitos anos com ele, sua esposa Célia, e é um grande prazer estar aqui com o Moisés. Nós já vamos, daqui a pouquinho, dar a palavra a ele, e também vou chamar aqui já a psicóloga Shirley Gonçalves. É um grande prazer também ter a Shirley aqui. Ela é uma psicóloga clínica e ela é oriunda do Lar Beneficente João 3,16. Ela passou algum tempo lá no lar, depois saiu, foi estudar e agora é uma psicóloga. Portanto, ela tem uma história muito bonita de superação e nós já vamos ouvir a sua história. Antes, porém, eu quero dar a palavra ao pastor Moisés para dar as saudações iniciais aí aos nossos telespectadores. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui e estar acompanhado, né, do meu amigo do coração, pastor Clayton. É um prazer imenso estar aqui contigo e é dupla felicidade, né, de estar partilhando junto com a Shirley, né, nossa filha do coração, que estará com a gente nesse tempo, conversando um pouco sobre esse assunto tão importante. E a todos vocês que já chegaram, a gente quer agradecer, né? E estamos aqui para ter uma conversa bem agradável, e todos nós, com certeza, seremos agraciados com os testemunhos e com o que a gente vai conversar aqui. Lembrando aí, né, que as pessoas que nos assistem podem também estar fazendo perguntas aí, né, e depois, se der tempo, a gente também vai dar um espaço para que os nossos convidados aí respondam as perguntas. Também a Shirley dando aí a saudação aos nossos telespectadores aí. Uma boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de dizer que eu fico muito feliz de poder estar participando dessa live, agradecer o convite do tio Moisés e a confiança, né, também do Clayton, e dizer que falar sobre esse assunto é muito importante para mim, né, não só no sentido profissional, mas também pessoal. Eu acredito que nós temos muito que aprender com esse assunto. Obrigado, Shirley, obrigado, Moisés. Olha, nós já temos muita gente aqui, ó. Nós temos aqui a Carla Luiza, que está aqui com a gente. Estamos aqui com a Ali, a Franciele também está aqui conosco, o Osiel Vieira, a nossa querida Célia. Bem-vinda, Célia. Tia Célia é a esposa do nosso amigo pastor Moisés. Também temos aqui a Elizabeth Macário, está aqui também o Tiago Amorim, que é esposo da Carol, filha do pastor Moisés. Está aqui conosco também o Henrique Wagner, vários desses aqui que eu estou citando são nossos alunos, e o Wagner também é nosso aluno. Temos a Sueli Wagner, a Elizabeth Macário já está aqui, a Annelise Hamann, ela é psicóloga, esposa do Emerson Volans, que está assistindo ali de Rio do Sul. Emerson Volans, que é um grande amigo nosso em comum, né, pastor Moisés? É muito bem-vinda a Annelise aí com a gente. Temos André Araldi, temos aí o Evandro Cardoso, a Albina Pier, o Charles Silva. Boa noite, meu amigo, saudade de você. Olha só, o Charles está aqui com a gente, Moisés, que legal. Lembra do Charles, né? Um querido amigo nosso de Blumenau. Muito bem. A Nese Bruch, está aqui também o Adenildo Fagundes, nosso grande amigo. Olá, querido Clayton. O Adenildo também é outro genro do pastor Moisés.
Vamos ver aqui quem mais está aqui. Temos aqui o Cleiton Pedro nos dando boa noite. Temos aqui o Charles dando abraço ao pastor Moisés, o Henrique. Está aqui também o Marcos da Damares, né? Temos aqui também, deixa eu ver, às vezes a gente se perde aqui um pouquinho. Aqui, achei. André Araldi, Maria dos Santos, ótimo professor tio Moisés, também saudando aí a Shirley, tá o João Tais, que me parece que é professora o professor, aliás, da Shirley, né? Maria dos Santos dizendo aqui que a Shirley é uma ótima psicóloga. O Hélio Constantino dando boa noite aqui ao pastor Moisés, o Igor Reis, Eliezer Bernardo está aqui com a gente, Luciane Costa, a Deisiane Probst, o Emerson Volance, que está aqui, ó, chegou, antes estava a esposa, agora está ele aqui também, né? Aqui tem uma pessoa dizendo que o áudio da Shirley está um pouco baixo, mas não sei se ela tem como consertar isso aí. Deixa eu ver aqui, está também a nossa querida Jéssica, esposa do Adenildo e filha do tio Moisés. A família do Moisés está em peso aí, ó. Está também o nosso grande amigo, pastor Josias Rosa, coordenador de escola dominical em Joinville, esteve aqui conosco também numa live esses dias atrás, também está aqui com a gente. Rafael Borges, Eber Natan, Eliezer Bernardo, está aqui com a gente. Igor Reis, Eber Natan, Deisiane Probst, já falamos, né? Deixa eu ver aqui, quem mais? Está aqui também o nosso amigo Emerson Flores, de Guaramirim. Bem-vindo aí, Emerson, com a gente. A Érica Loureiro, o Rafael Borges dando boa noite aqui. O Sandro Gomes está falando de Braço do Trombudo. Valdemar Matos, Érica Loureiro. E Caroline da Silva é a filha do tio Moisés, está esperando um bebê, né? Para muito em breve aí, tio Moisés será vovô de novo, e a Caroline está aí com a gente também. Pois bem, então vamos aí à primeira parte, né, da nossa live. Eu pediria que cada um de vocês desse um testemunho pessoal, claro, de forma breve, né, porque o tempo nosso é pouco, então um testemunho pessoal breve do envolvimento de vocês com essas crianças de situação de risco social, e no caso da Shirley, né, o envolvimento dela ali com o lar João 3:16. Vamos começar então pelo tio Moisés. Conta um pouquinho do seu testemunho em relação ao seu chamado ministerial e envolvimento com o lar João 3:16. Você precisa abrir o microfone, tio Moisés. Isso. Muito bem. Eu fico muito grato a todos que estão participando com a gente e poder estar partilhando com vocês o meu envolvimento, o meu testemunho com esse grupo de crianças que Deus nos enviou. São mais de 25 anos, irmão Clayton, que Deus falou fortemente ao nosso coração e nos envolveu no trabalho social, em especial com relação ao acolhimento de crianças em situação de risco social. Nós estamos, então, trabalhando diretamente com crianças e adolescentes que vieram desse alvo principal, né, que foram vulneráveis em suas situações, e tenho a minha família envolvida de forma especial. Nós não trabalhamos sozinhos, Deus colocou pessoas ao nosso lado, e grandes coisas o Senhor tem feito no que tange a ter nos chamado, nos preparado, nos capacitado para trabalhar com esse público. A gente, na verdade, teve que aprender ao longo do processo a amar sem se apegar.
Imagine vocês que mais de 700 crianças já passaram em nossa instituição chamada Lar Beneficente João 3,16, são muitos os testemunhos. Então, o nosso envolvimento pessoal, físico, mental, espiritual, há muita coisa o que dizer. Deus nos chamou, nos tirou do nosso trabalho secular, levou para trabalhar diretamente com as crianças. As minhas filhas cresceram dentro desse projeto, elas se envolveram de tal forma que a Carolina se formou em pedagogia, a Jéssica em administração, e hoje a Jéssica é uma das diretoras do lar. A Carol hoje já foi pedagoga do lar, hoje ela é voluntária como pedagoga lá. E a minha esposa diretamente trabalhando, nós temos assim envolvimento realmente 100%. O nosso envolvimento não só ele é físico, ele é espiritual, ele é do coração. E Deus tem nos enviado crianças e adolescentes, e nós temos aprendido a repartir com eles o amor de Deus. E nós temos um slogan que diz assim: 25 anos semeando o amor de Deus. Temos muito que falar, mas o nosso tempo aqui é curto para expressar quantos testemunhos temos e o que Deus fez com tantas crianças que já passaram. O tio Moisés, a gente chama de tio porque dentro do lar você é conhecido como tio Moisés, Exato, né? Exato. Quantas crianças aproximadamente já passaram pelo lar João 3,16? Ao longo desse período já passaram cerca de 700 crianças. São 700 crianças. Vidas que passaram pelas nossas mãos hoje. Até tenho, além da Shirley que está aqui com a gente, tem várias das pessoas que estão nos assistindo e passaram pelo Lar João 3,16 e poderiam estar dando seu testemunho de como foi a passagem por lá. E famílias constituídas. Hoje nós temos cidadãos realmente formados, nós temos pessoas de bem que passaram por esta casa. Até vamos aqui lançar um desafio, tio Moisés, para os ex-internos do lar aí que estão assistindo, que eles colocam ali uma mensagem curta, rápida, né, dizendo o que de bom que eles assimilaram dentro do lar. Depois a gente vai tá lendo aqui, tá bom? Legal, então, legal. Se tem algum ex-interno aí, coloca uma mensagem ali dizendo o que de bom você assimilou dentro do lar João 3,16. Shirley, conte agora aí o seu testemunho de passagem, de saída, de vida, enfim. É com você, Shirley. Bom, vamos começar então quando eu conheci o lar João 3,16, né, a partir do momento que eu fui abrigada. Eu passei um período de 4 anos dentro do lar. E para mim, na verdade, o lar ele foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Porque a gente todas as crianças que vêm para um abrigo, eles já vêm de uma situação complicada em casa, na família, né? Com seus direitos violados, questão muito forte de abandono, que é o que a gente vai ver no tema proposto aqui, né? E o Lar João 3,16, ele trouxe uma visão de família, que eu não tinha, né? Não tinha uma visão do que é um pai, do que é uma mãe. Apesar do tio Moisés trouxe a fala da questão de que não tem como você se apegar, não tem como você demonstrar totalmente o afeto, não tem como você fazer o papel de pai e mãe, como a gente chama de tio e tia, né? Que não é para criar tantos laços, tanto vínculo. Mas, na realidade, existe sim um vínculo muito forte a partir do que a gente vê, como a gente vê eles, né? O tio Moisés, para mim, foi uma grande figura e por isso que é um motivo de muito orgulho para mim poder participar dessa live e juntamente com ele, né? Porque eu aprendi muita coisa ali no Lar João 3,16 e a formação do meu caráter foi dali. Também aceitei a Cristo através do Lar João 3,16, que foi o que transformou a minha vida, né? Fui adotada aos 17 anos para 18 anos, uma família, que meus pais estão assistindo, a Deisiane Probst e a Ademir Probst, e a partir dali a minha vida foi tomando um rumo de profissional. Eu me casei, né? A psicologia, falando um pouquinho sobre ela veio
Desde quando eu entrei no lar e comecei a fazer as consultas, eu sempre achei o papel do psicólogo muito importante ali dentro, porque pela primeira vez eu fui ouvida, pela primeira vez eu tive um espaço onde eu conseguia falar dos meus problemas, e eu queria poder proporcionar também a outras pessoas a mesma coisa que eu tive o direito, né? A pessoas... Sempre pensei em trabalhar com crianças também nessa questão, mas a princípio estou indo para o ramo da clínica, né? E eu creio que vai aparecer muitas pessoas aí que eu possa estar ajudando. E hoje meu testemunho, ele se relaciona a isso, a dizer que o lar, ele mudou a minha vida, a dizer que apesar de toda a dificuldade no caminho, existem pessoas que podem fazer a diferença, né? E esse é o caso do tio Moisés, da tia Célia, e a sua família, que conseguiram me nortear por um bom caminho. Que bom, Shirley. Você tinha quantos anos quando entrou para o lar? Eu tinha 13 anos. 13 anos, olha só, ficou alguns anos dentro do lar até ser adotada, né? E qual, Shirley, digamos assim, a virtude ou o valor mais importante que você carrega, que você aprendeu dentro do lar João 3,16? Bom, acho que primeiramente, acima de tudo, eu aprendi a colocar Deus, né? Que Deus, ele é o centro da nossa vida. Eu aprendi que sem Deus a gente não é nada. A minha voz está um pouco trêmula já, talvez o microfone esteja um pouco baixo também. Mas... Fique à vontade, filho. Fique à vontade. Nós estamos em casa aqui, os nossos ouvintes estão adorando a nossa live, né? Nós temos vários retornos aqui, que o pessoal tá gostando bastante. Então, fique bem à vontade, tá, Shirley? Tá certo. Então, é questão que me emociona muito poder falar disso, né? Porque eu aprendi esses conceitos. Primeiro, colocar Deus acima de tudo, e aprendi também a questão do amor. Porque quando a gente vem de uma infância tão violada, a gente não sabe o que é ser amado. E a partir dali eu aprendi que a gente pode amar e que a gente pode ser amado. Não só apenas você entregar o teu amor a alguém e não receber nada em troca, né? Então, são os conceitos fundamentais para mim. Então, digamos assim, além de Deus, é claro, o maior valor que você traz do lar é o fato de você ter compreendido o que é o amor, né? Ali você viu, de fato, o que é o amor através do cuidado, né, que eles tiveram para com você. Eu me lembro, eu sempre conto essa história e não me canso, um Natal que eu cheguei lá no lar, eu acho que você ainda estava lá, Shirley, até, que era o dia 25 de dezembro pela manhã, todo mundo, né, estava passeando na praia, né, aquela coisa de Natal, assim, e eu cheguei lá, devia ser talvez umas 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, e eu vi o tio Moisés com muitas crianças em volta dele, acho que naquela época eram mais de 20 que tinha dentro do lar, não lembro, uma época tinha quase 30 até, né? E ele estava cortando a unha deles, né? A unha da mão, a unha do pé, a gurizada já tinha corrido por ali, já tinha metido o pé no barro, mas ele estava ali, né, com muito carinho, com brincadeira, como ele sempre faz, e rindo e tal, e a gurizada em volta dele, e ele cortando a unha das crianças. Aí, aquilo me tocou muito quando eu vi aquilo, né? Claro, ele faz isso sempre, mas aquele dia parece que foi especial. Ele, a tia Célia, enfim, todos os funcionários do lar, mas aquele dia até escrevi no meu blog, né? Até está lá no meu blog, escrevi um artigo curto dizendo: neste Natal eu vi Jesus, porque eu vi Jesus na vida do Moisés servindo aquelas crianças, né? E num simples gesto de cortar unha. Imagina uma criança, né, depois de adulta, se lembrar, né, como é o seu caso, 10 anos atrás, 20 anos atrás, lembrando que no dia do Natal o tio Moisés estava cortando a unha, né? Isso é um gesto de
de amor, de cuidado, de serviço muito especial. Então, eu creio que são esses pequenos gestos, assim, né, Chile? Você lembra algum pequeno gesto desse que você se recorda ainda hoje e que isso lhe tocou profundamente no sentido de dizer, não, de fato, eu sou amada? Você lembra de algum caso específico ou é mais genérico, assim, a lembrança tua? Bom, na realidade, tem muitos, né? A maioria das crianças chega no lar com poucos cuidados, digamos assim, né? Então, assim, a questão do cabelo, a questão da unha, a questão da roupa, todos esses são coisas que eu me lembro muito bem, né? Mas uma coisa que é muito importante para mim, que eu sempre falo, é a questão da escola, porque os estudos sempre foram muito importantes para mim. E eu lembro muito bem que o tio Moisés, ele sentava no banco, fora do refeitório, e quando a gente recebia o boletim, todo mundo mostrava o boletim para o tio Moisés. E eu sempre estudava muito, 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 porque eu queria que as minhas notas fossem boas, e quando o tio Moisés pegasse o meu boletim, ele gostasse do resultado. Então, assim, aquilo ali para mim era um incentivo para estudar. O fato de ele se importar com aquilo que a gente estava fazendo na escola, né? Então, assim, para mim já eu creio que seja um desses motivos, como é que eu posso dizer, atos que ele fazia e ficaram marcados para mim, que é a questão do estudo, né? Que fez eu sonhar em ter uma profissão e hoje conseguir alcançar. Que legal, então, Chico. Que legal. Olha só, que história bonita. São pequenos gestos de amor, de carinho, de cuidado, né? Que demonstram o grande amor de Deus. Alguém está desmontando alguma coisa aí, Moisés? Pois é. Nós temos várias pessoas aqui, né, que estão falando com a gente. Nós temos aqui, deixa eu ver, Érica Loureiro está aqui, Joel Gnick, né, também. Nós temos aqui também o Hélio Constantino. Nós temos aqui a Verônica, que está nos assistindo lá de Aracaju, no Sergipe. Olha só que coisa legal. Temos aqui o Rafael Borges, morou 4 anos no lar, e ele está dizendo que é um dos melhores lugares que já ficou na sua vida. Olha, que legal, Rafael, muito obrigado aí pelo teu retorno tão importante. Nós temos aqui o João Tais dizendo, né, que teve o prazer de ter muitos alunos talentosos que vieram do lar. Ele deu aula durante algum tempo para as crianças do lar ali. Que legal. Temos aqui, olha só, Letícia dando sim, tio, né? Dada a amizade que nós temos, então os meus filhos chamam Moisés de tio, os filhos do Moisés chamam eu de tio, né? Então é muito legal. Olha aí a Letícia mandando um coraçãozinho para você aí. O Santos Luiz dizendo que está com saudade dessa família. Temos aqui também o nosso aluno Sérgio, que está aqui com a gente, mora em Rio do Sul, Moisés. Ele é um advogado aí em Rio do Sul, pertinho de ti aí, está nos assistindo. Temos a Camila Dave, temos aqui o Lennon Fitzlav, fiz parte desta grande família lá, João 3,16, obrigado, olha só. O Márcio Pereira, de Papanduva, também é um interno do lar, olha só, está nos assistindo aí hoje, que legal. A Sônia Padilha está dando boa noite. Sabrina Lemos também está dando boa noite para nós aqui. O Lennon está dizendo, foi o lugar onde tive conhecimento do que é ter uma família de verdade. Olha, cada depoimento bonito que nós estamos tendo. Temos aqui a dona Lisete, lá de Goiás. Olha só, é a mãe da nossa professora Andréa Nogueira. Dona Lisete, receba nosso abraço, nossas orações aqui
de Joinville, oramos pela senhora hoje, olha só que legal, obrigado por estar aí com a gente também. Temos aí o Rafael Borges, eu tive o prazer de morar lá e foi a melhor bênção na minha vida. Tio Moisés me deu a oportunidade de conhecer a Deus, eu aprendi muita coisa que carrego como lições de vida. Até hoje tenho uma família com 2 filhos abençoados, olha só, são netos, então, do tio Moisés. Temos aqui a Jussara, essa família é uma bênção, não só para as crianças que passam por ali, como também toda a cidade, admiro muito o trabalho deles, que Deus continue abençoando. O Lennon, dizendo aqui de novo, que o tio Moisés foi um grande pai, a tia Célia uma grande mãe, entre outras pessoas ali que estiveram com eles. O Juliano, nosso aluno, está aí também. Nosso professor Fernando, parabéns, pastor Clayton, pela escolha de tão relevante tema, assim como os convidados, pastor Moisés e professora Shirley. Obrigado, professor Fernando, pelo apoio aí. A Elizabeth Macário, Pai do Senhor, Chile, Deus te abençoe. Temos aqui o Darcísio Souza, Sabrina Lemos, lugar maravilhoso, onde tive o prazer de viver 2 anos e meio, quantas saudades, vá lá visitar, Sabrina. Temos aqui o nosso aluno Paulo Júnior também, né? Enfim, temos aqui várias pessoas, talvez a gente não vá conseguir ler todos, mas vão escrevendo aí, que na medida do possível a gente vai lendo aí. Eronildo, eu admiro o trabalho do pastor Moisés e da sua família. Pois bem, vamos então aqui continuando com a nossa live, o Evangelho e as crianças em situação de vulnerabilidade social é o tema da nossa live de hoje. Eu quero trazer algumas informações aqui para vocês e depois pedir que o tio Moisés e a tia Shirley façam um comentário sobre alguns dados, né, sobre crianças que eu vou trazer para vocês aqui no Brasil. Nós temos 22,6% das crianças e adolescentes entre 0 e 14 anos que vivem em situação de extrema pobreza. Isso corresponde a 9,4 milhões de crianças, né, com renda domiciliar per capita mensal inferior ou igual a 1/4 de salário mínimo, ou seja, em torno de R$250. Então, 9 milhões de crianças no Brasil vivem com apenas R$250 por mês. Mais de 40% de crianças e adolescentes de até 14 anos vivem em situação domiciliar de pobreza no Brasil, o que representa 17 milhões de jovens, né? O 22% são extremamente pobres, né? E 40% são pobres. E isso representa 17 milhões de crianças pobres no Brasil, o que caracteriza a população extremamente pobre, como eu já dizia, é a renda mensal de 1/4 de um salário mínimo, né? A ONG Visão Mundial aponta a existência de 70 mil crianças morando na rua no Brasil, né? Então, desses 9,4 milhões de crianças com renda per capita de extrema pobreza, 70 mil delas moram na rua no Brasil. E a maioria desses lares extremamente pobres são as mães sozinhas, que são as provedoras da casa, diante da omissão de grande parte dos homens que, em situação de miséria e de pobreza, abandonam as suas famílias, né? Claro, existem homens que são responsáveis, sim, né? E levam e ajudam as mães, mas na grande maioria essas famílias são compostas apenas pela mãe e pelos seus filhos. A cada dia no Brasil nós temos 31 crianças
e adolescentes que são assassinados por dia aqui no Brasil, a maioria deles, a grande maioria, meninos, rapazes, negros e moradores de favelas. No ano de 2015, nós tivemos 11 mil meninos e meninas entre 10 e 19 anos que foram vítimas de homicídio no Brasil. E desses, né, como eu já falei, a grande maioria, 10.480, eram meninos, portanto, rapazes, né, e todos eles morreram de forma violenta, e morrem mais meninos no Brasil de forma violenta do que em países que estão em conflito, como a Síria e o Iraque. O Brasil teve 17 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes em 2019. E em 73% dos casos, o abuso sexual ocorreu na casa da própria vítima e o suspeito é um parente muito próximo entre pai, padrasto e tio. Isso representa, então, 40%, né, esse abuso é cometido ou pelo pai ou pelo padrasto. E os suspeitos do sexo masculino são 87% dos registros. Entre 2017 e 2018, 4 meninas de até 13 anos são estupradas a cada hora no nosso país. São dados bastante tristes. Em 2018, o país bateu o triste recorde de ocorrências de abuso sexual infantil, tendo 32 mil vítimas. E aí surge um problema, né, que depois eu quero que tanto o tio Moisés e a tia Shirley façam um comentário sobre isso, de que em grande parte dos casos de abuso infantil se culpabiliza a vítima, né? Como é o caso, por exemplo, daquela menina no Espírito Santo, que infelizmente algumas pessoas disseram que era um estupro consentido. Obviamente que uma criança de 10 anos jamais pode se afirmar que seria um estupro consentido, né? Enfim, então são alguns dados, depois nós vamos estar passando mais alguns dados aí, e eu queria que, primeiramente, o tio Moisés e depois também a tia Shirley comentasse, né, sobre esses dados aí que a gente passou, e também em relação à vulnerabilidade dessas crianças aí, né, que a gente comentou. Pois não, tio Moisés? São dados, Cláudio, que realmente a gente sabe, mas quando ouve novamente assim, dados tão apurados, sinceramente nos deixa a alma entristecida. E estando de frente a essa problemática, já que o Lar João 3,16 é recebedor dessas crianças que passam por essas violações, e claro, são 70% das crianças que são enviadas a gente, elas foram violadas exatamente nesse ponto maior, que é o que está apontado aí, a questão da violência sexual. E, pasmem, senhores, a gente está recebendo, já recebeu, não só meninas, mas também meninos, né, que infelizmente passaram por esse processo tão horrível, e que, claro, eu vou deixar para a Shirley, né, ela vai comentar um pouco também, acredito, na questão da psicologia, que realmente afeta essa criança de forma bastante importante. Para que vocês tenham uma noção, a gente que trabalha já há tanto tempo com crianças e adolescentes, a gente vê dentro das famílias, que foi citado aqui sobre a extrema pobreza, elas já são vítimas de pais que foram vítimas, de avós que foram vítimas, e a gente percebe um círculo vicioso, e que, infelizmente, a falta de estrutura de atendimento social, a história vai se repetindo,
e, infelizmente, dentro desse círculo familiar, acontece essa violação bárbara, e a gente viu pessoas apontando, não só durante o nosso atendimento, nosso trabalho, mas recentemente essa criança que foi apontada como ela consentiu que aquilo acontecesse com ela e que a vítima, na verdade, foi o adulto. Enfim, nós não estamos aqui para culpar, né? Mas estamos aqui para ver que, infelizmente, ela está dentro de um círculo vicioso. E os senhores, para que tenham uma noção, o Lar João 316 já recebeu menina com 11 anos com seu filho no braço, né? Uma criança que ela não estava dando conta de carregar por falta de estrutura física. E nós, no Lar João 316, fizemos todo um trabalho para que ela, ao mesmo tempo que ela brincasse enquanto criança, tinha que entender que tinha uma responsabilidade como mãe. E foi um processo muito moroso e difícil, não só para a equipe, mas para essa criança que trocou a boneca de borracha por um bebê de verdade. Vítima de um padastro que cuidou dela dos 2 anos. Tá? E aqui, enquanto infante, foi abusada e, infelizmente, engravidou, teve a criança. Enfim, é uma história não tão atípica, infelizmente, no nosso ramo. Agora a gente vê a necessidade de famílias que precisam do Evangelho. O Evangelho, Clayton, o Evangelho, Shirley, o Evangelho público na verdade, a carta magna do ensinamento das coisas básicas. Uma das tais é o cuidado, é o dever de cuidar. E a gente vê, infelizmente, os governos falhando, e a gente vê as frentes de batalha no sentido de defesa trabalhando quase que sem forças diante de uma estatística tão grande. Então, é uma problemática. Nós temos que levantar uma bandeira muito mais forte, não só aquela da tristeza de vermos esses dados e estarmos pasmos diante disso ocorrendo, mas há uma necessidade aí de nós, cristãos, levantarmos uma bandeira em prol, e não só levantar uma bandeira apontando um sinal, mas agindo não só cortando as unhas, mas ensinando a amar, não só as crianças que já chegam violadas. Imagina os senhores, nós no Lar João 316, a minha esposa e nós, especialmente ela, nós temos uma visão, que essas crianças chegam para a gente como um passarinho que bateu na janela. Quantos de vocês já não viram isso? E a gente corre lá, dá água no biquinho, bota água na cabecinha daquele passarinho, tenta trazê-lo à vida e soltá-lo novamente. Isso tem ocorrido literalmente nas nossas mãos. As crianças chegam batidos na janela, muito doentes, não só física, mental, espiritual, e elas recebem aquilo que a Shirley citou com muita propriedade, né? Que foi os cuidados iniciais, o respeito, a vestimenta no seu adequado de se vestir. Nós temos uma experiência que o menino chega para nós, então eu fui dar a ele um presente. Ele não tinha carrinho, como todo mundo tem um carrinho ou uma boneca, enfim. Eu tenho reservado um quartinho lá exatamente alguns brinquedos para que quando chega uma criança ela não fique de mão vazia. Eu dei o carrinho para essa criança não pegou da minha mão o carrinho, então eu logo percebi que ela tinha uma aversão ao sexo masculino, e era um menino. Então eu deixei o carrinho no pátio do lar e fui ao longe observar ele. Ele andou em volta daquele brinquedo 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes. E na 5ª vez ele foi e tomou aquele brinquedo. Quando ele tomou aquele brinquedo, ele olhou para lá, para cá, e ele me transmitiu uma mensagem naquele momento. Ele estava acostumado a ganhar coisas para dar outra coisa. Ele não confiava nas pessoas. Ele perdeu totalmente o sentido, no sentido o adulto está me fazendo mal. E quando ele tomou aquele brinquedo, eu comecei a vir em direção a ele, ele largou aquele brinquedo. Eu voltei então e fui conversando com ele, eu disse, esse brinquedo é seu. Só seu, ninguém vai tocar nesse brinquedo. Você pode brincar, eu estou lhe dando esse brinquedo. E, infelizmente, eu cometi
uma coisa, ele disse, me dá aqui um abraço. Ele baixou a cabecinha e fechou os braços e não me abraçou. Naquele momento, eu tive uma outra mensagem que aprendi a nunca mais fazer isso quando uma criança chegasse, porque ele não sabe abraçar como alguém livre. Ele não sabe amar como alguém livre. Ele não estava preparado para aquilo. No desenvolver do dia a dia, com os outros alunos internos, aí sim, aí era brincar, aí era abraçar, aí era dar a mão, aí era correr, aí era entregar-se à confiança. Então, o que está faltando é realmente as crianças enxergar na gente, nós, cristãos, nós, evangélicos ou não, seres humanos perfeitos, amar, sim, sem se apegar no meu caso, no nosso caso, na equipe do Lar João 316. Mas é assim, Clayton, é assim, Shirley, aos todos que estão nos acompanhando. É mostrar Deus, e no meu entendimento, é o que está faltando dentro da nossa sociedade, pessoas que falem sobre esse grande amor do Senhor para essas pessoas, e eu sei que a cura virá, a salvação virá para essas crianças, para essas famílias, e quebrará-se o eixo do círculo vicioso, que infelizmente a gente está vendo aí muito fortemente. Então essa é a minha fala, desse meu ver, né? O que está faltando é realmente essa bandeira e essa ação. São dados assustadores, né, pastor Moisés? Por exemplo, 17 mil vítimas de abuso sexual só em 2019, né? Claro, isso casos notificados, né? Porque existe uma teoria, e eu creio nela, que os casos notificados são infinitamente menores do que realmente acontece, né? Porque as crianças são invisibilizadas, são vulneráveis e não tem para onde correr, para onde ir. Então, isso são casos que, de alguma maneira, são descobertos, né? E agora nós temos um agravante no tempo de pandemia. Segundo dados estatísticos, nós estamos tendo 40% a mais de violência infantil durante esse período aí de quarentena, em que as crianças estão em casa, que deveria ser o lugar, né, paradoxalmente, o lugar onde elas deveriam estar sendo protegidas, e é justamente o lugar onde elas estão mais vulneráveis, né? Isso mostra que, apesar dos pesares, a escola no Brasil, em um certo sentido, protege as nossas crianças de sofrerem abusos, né? Pois bem, Shirley, o que você tem a dizer sobre esses dados tristes, né? Mas queria também ouvir de você o que você tem a dizer. Realmente é muito triste a gente ouvir esses dados, né? E saber que cada dia mais isso vem crescendo ao invés de diminuir. Só que, de fato, a gente falar sobre o assunto é muito importante, porque muitas pessoas não têm a mínima noção do que acontece, da quantidade de casos que acontecem, né? E quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente está falando de fragilidade, a gente está falando daquele que precisa de atenção, que precisa de cuidado, que é o caso da criança e do adolescente aqui citados, né? E a gente fala muito além da questão per capita, né, da questão financeira, a gente fala da questão do abuso, a questão do abandono. Então, assim, a renda, ela já é um agravante muito grande. Agora, a criança sofrer violência intrafamiliar dentro do seu próprio lar, onde ela deveria estar recebendo o apoio, onde ela deveria estar recebendo o cuidado, onde ela deveria ter a segurança, né? Que é o que mais nos deixa assustados, é o que mais nos preocupa. E é ali que a gente precisa enfatizar, né? Essa questão da vulnerabilidade, a questão do que está acontecendo com a criança dentro de casa, de que maneira a sociedade está vendo o que está acontecendo, né? Então, esses dados eu creio que são muito importantes de serem citados, e que a gente possa refletir de que maneira a gente pode estar atuando, a gente pode estar fazendo alguma coisa, né? Trago aqui como profissional da psicologia, mas a gente tem que ver isso como cidadão também, a gente tem que ver isso como pai, como mãe, de que maneira a gente está ensinando os nossos filhos, de que maneira a gente está passando
no trabalho, a gente está falando na escola, em todos os lugares, em todos os âmbitos da nossa vida, né? Acho muito importante a fala do tio Moisés, da questão de que a criança, ela vem pular, ela não sabe o que é abraçar, ela não sabe o que é ter amor, ela não tem, porque ela não recebe em casa, ela sempre tem que dar algo em troca, como o tio falou, ou ela é explorada, ou ela é violada. Então, são situações extremas e que a criança não sabe de que maneira ela tem que reagir. Nós, como adultos, já temos dificuldade em expressar as coisas. Imagina uma criança que está aprendendo de que maneira ela tem que reagir, né? Então, eu acredito que a gente tem que focar nesses pontos para que as pessoas possam refletir um pouco. Como essa criança ela se sente, como a gente falou da menina de 10 anos que foi violada, né, que foi violentada e dizem que ela consentiu, né? Como a gente pode falar algo sem a gente saber a realidade que a pessoa... A gente fala na psicologia a questão da empatia, que é você saber se colocar no lugar do outro. Então, é muito fácil você falar do conforto da tua casa quando você tem uma visão ampla das coisas, quando você consegue abraçar alguém, ou você consegue olhar para o teu filho e dizer eu te amo. Agora, quando você passa por maus tratos, quando você é violado e você só aprende que aquilo ali é a tua realidade, as coisas são totalmente diferentes, né? Então, eu acredito que é muito importante a gente focar nisso e a gente perceber que a realidade nem sempre é o nosso ponto de vista. A gente tem que olhar muito além. É isso aí então, Shirley. Pois bem, a gente trouxe aí esses dados, né, alarmantes e que, na verdade, nos causam certo espanto até, né, mas é necessário, né, se nós não falarmos disso, como nós vamos nos despertar para fazer alguma coisa como igreja, né, como nós vamos nos despertar para fazermos alguma coisa em prol das nossas crianças e adolescentes. Então, o Lar João 3,16 hoje é uma referência aqui no estado, e como já dissemos, como mais de 700 crianças já passaram pelo lar, e a grande maioria delas, o lar fez uma imensa diferença na vida delas, né? E você, Shirley, é um exemplo bastante claro disso, né? Evidente, e a gente fica muito orgulhoso, né, de perceber como o Evangelho de Cristo faz diferença na vida das pessoas. Você é um exemplo vivo disso, né? E temos o prazer de ter você aqui hoje. Com certeza você enche de orgulho o coração do tio Moisés, da tia Célia, né? E da gente também, porque a gente também faz parte da diretoria do lar. Não estamos envolvidos assim como o tio Moisés e a tia Célia, né? Porque estamos longe, assim, moramos longe, mas também é um motivo de grande orgulho. A gente se alegra muito ao ver, né, que o lar fez uma diferença enorme na sua vida, Shirley. Nós estamos aqui com mais algumas pessoas, né? Vamos ver aqui, Evanilde Sarda dando os parabéns para o tio Moisés, o Paulo Júnior dizendo que é um trabalho abençoado. Lembrando que o tio Moisés é um missionário sustentado pela igreja em Joinville, em parceria com o SEDUC, né? Então, os funcionários do SEDUC, eles arrecadam mensalmente um valor, né, e enviam para o tio Moisés. Não é muito, mas é um valor aí, né, que o pessoal faz com muito carinho, né, e manda através da missão Siloé da Assembleia de Deus em Joinville, presidida pelo pastor Sérgio Melfior. Mensalmente manda aí para o tio Moisés. Depois até, né, se ele quiser falar alguma coisa sobre isso, né, ele fica à vontade. Cleiton Pedro está dizendo que teve o prazer de ser motorista escolar aí do lar João 3,16, né?
Cleiton está dizendo, certamente a Shirley foi uma excelente aluna, sucesso aí, né? Desejando coisas boas para você aí, Shirley, que legal isso. E aqui nós temos uma pergunta de uma aluna nossa, a Ali Araújo Dias, tá perguntando como vocês trabalham a sexualidade dessas crianças na parte psicológica, para que não venha causar distúrbios na vida adulta. Não sei se os dois querem responder, ou apenas um, enfim. Eu posso responder, né? Nós temos uma equipe técnica no lar, onde nós temos a psicóloga e a assistente social, e até a assistente social está aí nos assistindo, né? Que é a Camila. Então, essas crianças realmente são muito, muito direcionadas ao tratamento psicológico. Elas recebem o primeiro trabalho com a nossa técnica dentro da instituição. Elas são encaminhadas para toda a gama de atendimento especializada nessa área, para que ela realmente alcance paz, sobretudo paz, e entenda o processo de cura. E eu adianto para vocês, é incrível a resiliência dessas crianças, é impressionante como elas são resilientes e se sobressaem à problemática. Claro, salvaguardando as idades referentes a cada caso, né? Então, tecnicamente falando, todas as crianças são muito, muito bem cuidadas. A equipe, através da Jéssica, que é a diretora, minha filha, tem o passo principal, é o atendimento psicológico, né? Encaminhamentos para toda a gama de atendimento. Então, elas estão muito, muito bem cuidadas, enquanto com a gente nós garantimos que essas crianças realmente recebam todo o acolhimento necessário em todos os sentidos. Não sei se a Shirley também quer comentar a pergunta ali, Shirley. Eu acho importante colocar a questão assim, de que maneira o psicólogo pode estar trabalhando, né? Na questão de que ensinar a criança sobre a questão do corpo, né? Ensinar sobre o seu corpo. Quando a criança passa por uma violação, existem muitos tabus a respeito de falar para a criança sobre sexualidade, mas quando ela passa por essas questões, é muito importante a gente saber ensinar a ela quais são as partes do corpo que pode ser tocado, que não pode ser tocado, o que é carinho, o que é violação. Então, assim, o psicólogo ele vai trabalhar de uma maneira que a criança possa entender a diferença de um afeto e de uma violação. Então, essa é o principal para que isso para que não venha a ocorrer novamente, né? E tratar também das questões individuais, ver realmente a criança como o protagonista da sua história. Entender ela e deixar ela falar, deixar ela mostrar de que maneira isso afetou para poder estar trabalhando e não trazer consequências futuras, né? E conseguir, que nem o tio Moisés falou, uma resiliência e superar todas essas questões. Ok. Pessoal aí que nos assiste está participando de maneira muito intensa, né? Bastante gente aí colocando as felicitações ao trabalho do tio Moisés e desejando bênçãos para a vida da Shirley, né? E também alguns colocando as suas perguntas. Se você tem alguma pergunta, queira fazer para o tio Moisés ou para a nossa psicóloga Shirley, né, vocês fiquem bem à vontade aí, né, para o fazerem. E nós, infelizmente, temos que ir caminhando para um final aí, né? Mas antes aí, nós queríamos colocar nós já falamos um pouco sobre isso, né, de como o Evangelho pode ter a resposta para isso, como a igreja pode ter a resposta para isso, né, através de ações concretas, ações práticas, né, como é o caso do Lar João 3,16, com pessoas, pastores, líderes, como é o tio Moisés, que se dispõe a fazer esse trabalho de forma abnegada, juntamente com a tia Célia, a gente que está mais próximo dele, sabe do sofrimento que é, da luta que é, a dificuldade que é, o ministério que de fato precisa ser assumido com toda a sua integralidade, vocação, renúncia, né? Então, tio Moisés e tia Célia aí, e a família e funcionários estão de parabéns por esse empenho ministerial tão intenso, né? Então,
Isso já é uma parte daquilo que a igreja faz, né? Mas eu queria perguntar e deixar a palavra aberta tanto para o tio Moisés quanto para a tia Shirley, para que eles expusessem aí para nós, né, que possibilidades, que perspectivas, que esperanças que o Evangelho pode trazer para essas milhares de crianças que estão aí no Brasil em situação de vulnerabilidade social tão séria como a gente viu há pouco. Que possibilidades que o Evangelho traz aí? Clayton, riscos e problemas. Primeiro risco e problema que eu enxergo são pessoas que tomam conhecimento diretamente ou indiretamente da causa de um abuso ou de um abandono e tratam esse assunto como normal. Nós cristãos, as pessoas que estão nos acompanhando e qualquer pessoa que tenha um primeiro contato com essa situação, não trate isso como normal, né? Apontem, dirijam as pessoas de competência para que sejam realmente tratadas com profissionalismo. As possibilidades através do Evangelho, elas são infinitas. A Bíblia nos diz que a religião pura e imaculada para com Deus é esta: assistir o órfão e a viúva em suas necessidades. Esse assistir, essa religião, vai além da Bíblia, vai além do púlpito, vai além do que eu aprendi, vai além do meu profissional. Então, é a aplicação, é o serviço com responsabilidade, é o acolhimento, sim, é o ouvir, é o desinteresse e desapego total em propagar a história dessa criança ou dessa pessoa, é o ouvir com sentimento, com empatia, de tal forma que essa criança ou esse adulto possa sentir-se seguro de estar pela primeira vez apegado à mão de alguém que realmente se interessa por ele, através do problema dele, mas em particular por ele. Então eu vejo, não só vejo, como vivo todos esses anos, sabedor de que o dia em que eu, Moisés, um dia que Célia, eu falo pela minha esposa, um dia em que Jéssica, um dia em que Carolina, um dia em que profissionais que trabalham com a gente se tornarem realmente profissionais, eu tenho uma visão de que realmente essa criança ficará à margem do atendimento, à margem daquilo que a gente prega. Eu tenho um sentimento que, se eu não amar, é como que se uma criança estivesse comigo e eu estivesse tratando ela com uma colher, ela para o lado de fora da casa e eu para o lado de dentro. É uma visão meio estranha, mas pela janela tratando essa criança. Não trazendo ela para dentro, vendo ela, assistindo ela, realmente amando ela de forma integral. O Evangelho, gente, o Evangelho é a pérola de todas as coisas em que nós podemos realmente oferecer sem medo. Assim como oferecemos Cristo a todas essas crianças e hoje homens e mulheres, mães e pais que estão testemunhando, e a Shirley que aqui está, nós oferecemos um Cristo, um evangelho de prática, um evangelho de serviço, que causou extrema estranheza de paz e amor no coração da Shirley, que foi levado às águas batismais com convicção de que eu, sim, até morrer, vou ser grata a Cristo, ao Evangelho e a pessoas que, através do Evangelho, estenderam as mãos para mim. Eu tenho plena convicção e grande perspectiva e grande esperança que, se nós aplicarmos a palavra de Deus como ela é, sem intenção de ganhar através dela, nós iremos, sim, levar famílias ao encontro real do que é o elo familiar. Eu termino a minha fala dizendo quanto eu sou grato pela vida da Shirley, pela vida das pessoas que nos parabenizaram. Eu quero transferir isso
para Cristo, para o Evangelho, porque foi o Evangelho que entrou na minha vida, foi o Evangelho que transformou a minha família, que trouxe ela para ser a que vai servir até que o Senhor queira. E outra coisa, dizer assim, que o dia em que eu me tornar um profissional nessa área, eu quero que o Senhor me separe de João 3,16. Eu quero que o Senhor arranque e me leve para ser um profissional. Eu quero sempre ser o tio Moisés, eu quero amar incondicionalmente, eu quero ouvir essa história da Shirley, das Shirleys e dos Rafaéis e dos Márcios, até que o Senhor um dia venha fechar os nossos olhos, a meu e da minha esposa, porque o Senhor nos chamou para fazer a diferença. E a diferença é essa, de amar o adulto, amar a criança, de dar-se, sem, na verdade, pedir nada em troca. E sem pedir nada em troca, eu sou mantido aí pelos amigos do SEDUC, através da vida do pastor Clayton, das pessoas que trabalham com ele. Sou muito grato, porque muitos anos eu recebo algo que tem me ajudado aí do SEDUC, sem que eu fosse bater na porta. Então o Senhor tem cuidado dos que cuidam, tem nos mantido com saúde, com uma mentalidade centralizada, focada no amor, fazendo como que se para o Senhor estivéssemos fazendo. Tudo aquilo que você fizer por uma criança, deixa ela vir a mim. Esse abrir a porta para a criança possa vir a mim, vem além do Evangelho. Vem ao adulto, vem a confiança, a responsabilidade e perspectiva para o futuro. Se eu tivesse um chapéu aqui, eu tiraria o meu chapéu para Shirley hoje, eu tiraria o meu chapéu para todas as pessoas que estão nos assistindo e dizendo, muito obrigado. Acredite no ser humano, não desista do ser humano, invista na criança, não hipoteque o futuro dela, faça dela um ser como a Shirley é, como todos nós somos. Clayton, meu querido amigo especial, do coração, te amo, obrigado por esse convite tão especial. Mando o meu recado a todos que estão me ouvindo, em especial a minha esposa, minha família reunida. Sou grato a Deus por esse tempo, Shirley. Tá? Eu sei que a Shirley tem uma missão especial às 9 horas. Já passou, né? Já está chorando. Tem o mamã da pequena Helena. Deus te abençoe. Fala lá, Shirley. Pois não, Shirley? Bom, trazendo uma fala final aqui, então, de gratidão a Deus, né, por poder estar aqui falando um pouco da minha história, porque eu sou um testemunho vivo, né, e eu acho que é isso que eu gostaria de passar para quem está nos ouvindo, e eu creio que o que eu trago com tudo isso é esperança. A gente sabe que muitas coisas ruins ainda acontecerão, a Bíblia nos diz que o amor no mundo se esfriará, mas a gente precisa ter esperança e a gente precisa fazer aquilo que Deus nos deixou aqui para fazer, que é espalhar o seu amor, espalhar a sua palavra e fazer com que essas crianças tenham pelo menos um pouco, se elas não conseguirem totalmente, mas um pouco do nosso amor, do nosso carinho, da nossa atenção, porque se elas não têm isso em casa, se elas não têm isso no seu meio, é muito mais difícil, mas a gente pode, através do Evangelho, levar a igreja, é a sua missão, né? A missão da igreja é essa, que a gente possa levar o amor de Cristo para essas crianças, para esses adolescentes, falando através de uma live, olhando para alguém que está na rua e precisa ouvir uma palavra de conforto, dando um abraço a alguém, dizendo eu te amo mais vezes. Existem tantas formas de espalhar o amor de Cristo, porque Cristo é isso, né? São os mínimos detalhes que estão faltando. São as coisas simples que fazem a diferença. A gente falou aqui de coisas simples desde o começo. E às vezes a gente se atém a mudar o mundo, mas a gente começa mudando o mundo em um simples gesto. É assim que eu acredito, né? Agradeço a todas as pessoas que estão nos ouvindo, amigos, familiares, a minha família adotiva, que também está em peso aí assistindo, que também foi algo muito incrível que Deus colocou na minha vida, né? É uma superação de vida. Poder dizer que agora eu tenho uma família que eu não tinha, né? Tenho os pais, tenho os meus tios, primos, e tenho também o meu esposo, que não está podendo me assistir no momento porque ele está no culto, mas quero deixar aqui meu beijo para ele, meu abraço para minha filhinha, e dizer que eu sou muito grata a Deus por tudo, e que as minhas palavras finais são essas, de que a gente possa ter esperança que o mundo pode ter um pouco do amor de Cristo enquanto ele não vir buscar a sua igreja, né? A gente não vai transformar o mundo, mas a gente pode mudar a nossa realidade diária.
Certo, então. Quando Jesus estava na última ceia, né, ele lavou os pés dos discípulos, e o Moisés estava cortando unha aquele dia, mas com certeza ele lavou muito pé de guri, com o pé encardido, com certeza. E Jesus disse assim, eu quero que, assim como eu fiz para vocês hoje, vocês façam uns aos outros. Isso é viver o evangelho, isso é ser igreja, né? Quando a igreja não apenas fica falando muitas coisas, né, que é importante e necessário, o evangelismo, Jesus mesmo mandou, é importante e necessário, mas Jesus disse que era para nós lavarmos os pés uns dos outros, ou seja, cuidar e servir. A igreja existe para cuidar e servir. E o lar João 3,16, junto com tio Moisés, tia Célia, Jéssica e funcionários, né? Nós vimos aqui que vários funcionários também botaram aqui a mensagem, né? Através desse trabalho, a igreja está cumprindo o seu ID, o Moisés e a Célia e a Jéssica e todos os demais estão fazendo esse gesto tão bonito que Jesus falou, que é lavar os pés uns dos outros, especialmente aqueles pés feridos, machucados, vulnerabilizados por essa estrada tão difícil que as nossas crianças no Brasil vivem. O Brasil, para as crianças, é um dos países mais violentos do mundo, né? E nós louvamos a Deus por iniciativas como essas aí, que o tio Moisés e a sua a família estão fazendo. Vamos aqui rapidamente a mais algumas colocações aqui que estão sendo feitas e nós já vamos encerrar. Parabéns pelo excelente trabalho, Rafael Borges, né? O Joel que está dizendo, nosso aluno, live sensacional, né? Pessoas aí elogiando bastante aí o trabalho do tio Moisés e ficando felizes também com esse resultado tão bonito que a gente pôde apresentar aqui hoje. Olha só, Márcio está dizendo, foi no Lar João 3,16 que conheceu o amado Jesus e os tios. Que coisa boa, né? Então foi uma live muito abençoada. Eu agradeço muito o pastor Moisés, a nossa psicóloga Shirley, pelo tempo que estiveram aqui com a gente, pelas contribuições, por terem aberto o coração e compartilhado aquilo que Deus tem feito e dado para vocês. Não sei se vocês querem ter uma palavra final, dar um tchau aí para os nossos telespectadores, fiquem à vontade aí. O microfone está fechado, enquanto isso a Chile fala. Abriu. Eu deixar a mamãe se despedir, porque ela tem que levar o mamã para a Helena. Tá. Bom, então eu quero só agradecer novamente a vocês dois pelo carinho, pela confiança em poder me deixar falar um pouquinho aqui da minha história de vida e também trazer uma questão do lado profissional que é uma grande conquista na minha vida. Dizer ao tio Moisés, a tia Célia, toda a família lá João 3,16, que para mim foi um grande presente de Deus ter conhecido todos vocês. E mandar um beijo para todos que nos assistiram e dizer gratidão só. Gratidão. Gratidão a Deus e gratidão a todos vocês. Obrigado, Shirley. Você é a prova de que Lar João 3,16 faz e fará diferença na vida de muita gente. E você também é a prova de que o Evangelho de Cristo transforma a vida das pessoas, arranca da pobreza, da miséria, da vulnerabilidade, como disse o profeta, os faz príncipes e princesas. E você é uma princesa do Evangelho de Cristo, e nós nos alegramos muito hoje em ter você aqui na nossa live, na Faculdade Refidim. Obrigado, Shirley. Tio Moisés. Shirley, muito obrigado, você é sempre amada nossa, né? Muito obrigado mesmo pelo seu carinho, por sua dedicação. Tive um tremendo privilégio de ir na tua formatura.
Fui realmente agraciado por Deus naquele momento, em que você foi aclamada entre os teus colegas, e o Senhor vai te levar longe, vai ajudar muita pessoa, sim, eu creio nisso, e com certeza eu vou te ver fazendo grandes coisas para o Senhor. Eu louvo a Deus por minha família, mando um beijo para minha esposa, para minhas filhas, para minha neta Gabriele e para os meus genros. Eu sempre digo que a minha família é a família reunida, né? Ao Tiago, ao Adenildo e à Beatriz que está chegando. A todos vocês que nos assistiram, querendo mais live aí, ó, a gente precisa conversar mais sobre isso realmente, a gente precisa, Shirley, te expor mais, tua história é linda, você contou apenas 1% daquilo que você viveu e vai viver. Ao tio Clayton, meu parceiro ministerial e também na diretoria do Lar João 316. Em teu nome, querido Clayton, eu quero agradecer a todos os diretores do Lar João 316. E em nome deles, eu quero realmente expressar a minha gratidão pela continuidade do nosso serviço através das tias que ali trabalham, né? Eu sempre sou grato a vocês, tias, porque é uma extensão daquilo que a gente começou. E eu sempre vejo vocês trabalhando e fazendo de, meu Deus, da força, da graça. Então, muito, muito obrigado, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado, Clark, obrigado, Shirley, obrigado a todos. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Mais uma vez aí, muito obrigado a vocês dois. E olha só o que a tia Célia está escrevendo para ti aqui, Shirley. Ó. Tu vai embora chorando bastante hoje. Você sempre será minha amadinha, Shirley. Olha só. Que legal, né? E a Carol, que também está dizendo, lindo, amamos a Shirley, né? Aliás, os 3 filhos do Moisés tiveram que repartir o pai e a mãe com tantas outras crianças, né? E eles, com certeza, terão um galardão imenso no céu, a Carol, a Jéssica e o Nata. Que Deus abençoe, então, fiquem todos na paz do Senhor, tenham uma boa noite, nossos telespectadores aí. Amém.